Você quer entender o que são as subnets do Avalanche? Então não perca esse vídeo. Roda a vinheta. Hoje eu vou explicar o conceito de subnets, que é um conceito muito importante para a rede do Avalanche, principalmente quando a gente fala de escalabilidade e como que a Avalanche quer se tornar a internet das finanças, colocando não só DeFi, games, NFT, pagamentos, mas também potencialmente todo o mercado de dívidas públicas, mercado de ações, como fazer para rodar tudo isso em cima de apenas uma blockchain. É aí que vem o conceito de ter uma plataforma com várias blockchains e várias subnets. Primeiro vamos ao conceito. O que é uma subnet? Então vamos entrar aqui no site da Avalabs em White Papers. Temos aqui o Platform. Aqui nós vamos encontrar a definição de subnets. Então olha aqui na arquitetura, né? Subnetworks, subnets ou subredes, traduzindo para o português. Então é um conjunto dinâmico de validadores trabalhando para atingir consenso para uma determinada quantidade de blockchains. Cada blockchain é validada por uma subnet e uma subnet pode validar arbitrariamente muitas blockchains. Então, pode ser um pouquinho complicada essa definição, mas vamos lá, vamos explicar o que isso significa. Num exemplo prático. Avalanche hoje são 3 blockchains, apesar de muita gente só estar olhando para blockchain C, que é onde acontece o DeFi, os contratos inteligentes. Avalanche possui hoje 3 blockchains, onde tem a rede X, que seria onde você pode criar ativos, uma rede de transações, pagamentos, por exemplo. Você tem a rede P, onde ela coordena os validadores, também aqui, ó, Create Subnets, então é essa rede aqui que vai controlar, essa blockchain que vai controlar, coordenar a criação de subnets, e a rede C, que é a rede que ela roda a máquina virtual do Ethereum, que é a EVM, Ethereum Virtual Machine, é onde hoje está a maior movimentação, porque o mercado que está muito em alta são as plataformas de contratos inteligentes, plataformas de empréstimos, NFT, jogos, corretoras descentralizadas, tudo isso está rodando hoje na rede C. Essa daqui é o que é chamada Primary Network, que seria a rede principal do Avalanche. Na verdade, isso é uma subnet. Então aqui nós podemos dizer que nós temos uma subnet com 3 blockchains. Agora, imagina, será que eu consigo só em uma rodar tudo? Eu vou rodar todo o DeFi, colocar todo o mercado financeiro só em uma blockchain? Vamos pegar um exemplo. Nós temos aqui, hoje, estou no site marker.io, eu tenho o total value locked, o total aqui de depositados, bloqueados em contratos inteligentes dentro do Avalanche, 16 bilhões de dólares, onde tem muitas plataformas de lending, como Aave, Bank, Trader Joe, Wonderland, Curve, Pangolin, entre outros. Então olha só, nós temos aproximadamente 40, tem até alguns que ainda não estão aparecendo aqui, mas já foram lançados. Então nós temos aí mais ou menos 40. Será que seria possível rodar todo o DeFi ou todas as outras possíveis aplicações somente em uma blockchain? Hoje tudo é feito com os contratos inteligentes, porém os contratos inteligentes, apesar de eles serem muito bons, obviamente, né? Nós que gostamos de blockchain, DeFi, obviamente gostamos dos contratos inteligentes, eles são descentralizados, imutáveis, eles conseguem ter interoperabilidade entre si, isso já é muito legal. Porém, o que acontece quando começa a crescer muito o uso? Que hoje a gente ainda está no comecinho, né? O DeFi aí começou em 2018, começou a explodir de verdade em 2020. Então como escalar? Muitas pessoas estão olhando somente para TPS, transações por segundo. Então basicamente a gente está pensando, se eu tenho
uma blockchain é como se ela fosse um tubo. Se eu aumentar, né, aumentar o TPS seria aumentar a largura desse tubo para passar mais coisa. Basicamente, se eu quiser escalar uma blockchain, né, ou aplicações, uma blockchain somente, eu teria que basicamente aumentar esse tubo. O Avalanche é uma blockchain de alta performance, né, confirma transações em menos de um segundo, tem alto TPS, acima de milhares de TPS por segundo, porém, o conceito de subnets e criar novas blockchains vem nesse conceito de não somente ampliar o tubo, mas também criar vários tubos, várias blockchains em paralelo. E aí, potencialmente, é possível criar ilimitadas blockchains, então a gente poderia dizer que o TPS, nesse caso, seria infinito, ilimitado, pois potencialmente podem ser adicionadas várias blockchains e várias subnets. Um exemplo bem legal é que se a gente pensar, vamos pegar uma corretora descentralizada bem grande do Ethereum, a Uniswap. Tem alguns momentos que a Uniswap chegou a representar 30% de todo o gás utilizado na rede. Então, só a Uniswap estava consumindo quase todo o potencial do Ethereum. Por isso que a rede começou a ficar lenta, as taxas começaram a ficar mais altas. Agora, e se fosse possível tirar a Uniswap e colocar ela numa blockchain separada, que ainda tivesse tendo operabilidade com a blockchain principal ou outras blockchains? Esse seria o conceito de subnets e novas blockchains, onde você tira isso e você separaria onde um aplicativo descentralizado como a Uniswap, ou a Trader Joe, ou a Pangolin, por exemplo, ela deixa de ser somente um aplicativo descentralizado e ela passa a ter uma blockchain própria, ou também uma subnet própria. No caso do Avalanche, você conseguiria fazer isso colocando um conjunto de validadores próprios, então poderiam, por exemplo, ser utilizados os próprios liquidity providers, os próprios provedores de liquidez poderiam estar rodando nodes, né, de forma aí muito simples e poder segurar a rede, né, fazer a segurança da rede. Eles poderiam usar tanto o token numa subnet, poderia usar o AVAX ou poderia usar qualquer outro token. O token deles, por exemplo, poderia estar sendo usado para fazer a validação. Uma subnet pode ser com permissão ou sem permissão, então poderia, se uma empresa quiser fazer uma rede fechada, é possível. Se quiser deixar ela sem permissão para qualquer um se conectar, também é possível. Então essa é a ideia da subnet. E o Avalanche consegue fazer isso com uma versatilidade muito grande, onde qualquer um pode criar com qualquer máquina virtual. Então pode ser a máquina virtual do Ethereum, pode ter uma subnet do Bitcoin, pode ser da Dogecoin, pode ser da Cardano, da Solana. O Avalanche é a única blockchain extremamente flexível, pelo menos que eu conheço até hoje, que conseguiria criar blockchains interoperáveis com toda essa capacidade de poder criar com a sua própria máquina virtual, com a sua própria, usando sua própria moeda, pagando taxa na sua própria moeda. Teriam todos, né, essas vantagens. É isso que está começando a ser implementado agora. E eu vou mostrar o porquê agora. Em um tweet enviado agora, dia 15 de dezembro de 2021, o Patrick O'Grady, que é o VP, o vice-presidente, né, o responsável pela engenharia da Avalabs, ele acabou de dar esse anúncio que, na minha opinião, é sensacional. É o que o pessoal chama de um game changer, que pode realmente mudar o jogo. Porque o conceito de subnets, já de criar blockchain customizáveis, ele já está todo ali no white paper do Avalanche. Quem acompanha mais tempo a comunidade do Avalanche já está ouvindo das subnets aí há mais de um ano. Porém, ainda não era tão fácil criar uma blockchain. Tanto que hoje você só vê as 3 blockchains do Avalanche, rede X, C e P. Agora, com esse anúncio, olha só, eles estão extremamente animados, porque uma subnet EVM é possível criar, né, uma blockchain própria,
ou uma subnet própria também, com várias blockchains, usando apenas um arquivo JSON, ou seja, apenas modificando parâmetros de um arquivo, você vai conseguir construir uma blockchain no Avalanche. Isso realmente facilita muito, porque em questão de minutos, apenas alterando alguns parâmetros, qualquer pessoa vai conseguir criar uma blockchain dentro do Avalanche compatível com a máquina virtual do Ethereum. Por que isso é importante? Vamos entrar aqui no DeFi Llama, onde estão os maiores aplicativos, os maiores do DeFi, não só da rede Avalanche, mas de todas as blockchains. Vamos pegar Curve, está no Ethereum, roda Ethereum Virtual Machine, ou seja, é possível facilmente que o protocolo de DeFi Curve crie sua própria subnet, a sua própria blockchain compatível com a EVM. Isso em questão de minutos, apenas alterando um arquivo. MakerDAO, idem. Máquina virtual do Ethereum. Convex Finance também, Aave também. Então, a gente pode ver que hoje o padrão das maiores blockchains são compatíveis com a máquina virtual do Ethereum. Potencialmente, todos esses, incluindo games, Axie Infinity ou outros games que são usando a máquina virtual do Ethereum, pode criar a sua própria blockchain ou subnet no Avalanche. E esse é apenas o começo. Hoje foi anunciado aí pelo Patrick O'Grady, é muito fácil criar uma blockchain, uma subnet no Avalanche, agora apenas alterando um arquivo, porém o Avalanche no futuro vai dar a opção de cada um usar qualquer máquina virtual que queira. E no futuro vai ser possível também criar blockchains ou subnets, por exemplo, até do mercado de ações. Vamos dizer que Estados Unidos, a Nasdaq queira rodar todo o mercado de ações, até para ter mais transparência, velocidade, enfim, dentro de uma subnet. Eles vão poder criar uma subnet que esteja em compliance com a SEC, por exemplo, como se fosse a CVM dos Estados Unidos, que é quem regula o mercado de ações. Eles podem potencialmente falar que, todos os validadores precisam ter uma certificação da SEC, está em determinado estado, tem que estar nos Estados Unidos. É possível. Então, as subnets do Avalanche dão a possibilidade de serem criadas, tanto com permissão ou sem permissão. Então, no futuro, isso pode escalar para um conceito aí bem diferente e que agora eu espero ver cada vez mais. Quais são os desafios, os próximos desafios para continuar isso? Muito provavelmente aí, comecinho do ano que vem, vai ser possível, além de criar facilmente a sua própria blockchain, também transferir para a rede principal. E aí eu acredito que vai destravar um potencial incrível. Potencialmente até com lançamentos, assim como tem as ICOs, oferta inicial de moedas, IDOs, também potencialmente as ISO, Initial Subnet Offering, onde os projetos poderiam aí levantar fundos para criar a sua própria subnet. Quem quer entender mais do assunto, eu vou deixar na descrição um artigo que eu traduzi do Colin Cushey, que já trabalhou na Avalabs, e escreveu um artigo muito interessante com detalhes aí para quem quiser se aprofundar mais. Até a próxima, pessoal!